Olá, eu sou Karina Pizzini, editora do canal Indústria 4.0, e hoje eu converso com Ravine Gonçalves. Ravine é CEO da Book Analítica e Design, empresa especializada em marketing e inteligência de dados para a indústria. Formada em comunicação social com habilitação em relações públicas, atua também como responsável pelo relacionamento da vertical Manufatura 4.0 da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Em 2023, Ravine foi reconhecida com o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, chiquérrima, destacando-se como liderança feminina no setor de inovação industrial. Agora, com forte atuação no ecossistema de tecnologia e internacionalização, a Ravine também foi responsável pela comunicação do programa BIG, Brazilian Inditex in Germany, articulando estratégias junto ao Become Global e as startups industriais participantes com foco em posicionamento estratégico e mudança cultural. E trabalhamos juntas nessa missão, não é mesmo, Ravine? Bem-vinda ao Conexão 4.0. Trabalhar contigo, Karina. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que algumas das respostas eu já sei, pois já conversamos sobre isso, mas eu tentei aproveitar ao máximo essa imersão que a gente teve enquanto estávamos na missão na Alemanha, né? Essa entrevista está sendo gravada 2 meses após a missão, né? Provavelmente nossa última entrevista da primeira parte da série Conexão 4.0. Porque a Ravine, enquanto representante da Book, tem um papel muito central e estratégico na comunicação do BIG, que teve uma preparação especial antes da missão, desde o início, durante a seleção, no qual os BIGs anteriores não tiveram. Então, essa foi uma grande novidade para essa edição de 2025 do BIG. Então, Ravine, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua atuação e a atuação da Book no BIG 2025 e a relação com a Become Global. Como foi esse trabalho com as Inditex durante o programa? Tá bom. Bom, primeiro quero agradecer, Karina. É uma honra para mim estar aqui conversando contigo e sendo entrevistada por uma profissional que eu tenho tanta admiração. Para mim, que tenho formação em comunicação, isso tem bastante valor, então quero te agradecer. Assim como tenho tido, né, bastante honra de trabalhar contigo, também tive foi bastante produtivo e foi muito legal, tanto para mim quanto para o meu time, trabalhar nesse projeto que já tinha bastante sustentabilidade, ele já é bem robusto, já que acontece desde 2023, e a gente conseguiu inserir ali, né, alguns pontos positivos que nas outras 2 edições não teve, mas ao mesmo tempo a gente também se abasteceu e aprendeu muito sobre como acontece esse processo de internacionalização, porque isso também está relacionado com inteligência de mercado e de negócios, que é o que a Book atua profissionalmente. Então, para a gente foi um aprendizado bem interessante. A nossa relação ela se iniciou em dezembro com o Brazilian Inditex in Germany, quando a gente iniciou ali a etapa de planejamento, onde a gente construiu e analisou todo o cenário de internacionalização, tanto dentro quanto fora do país, entendendo como funcionavam os hubs de internacionalização, tanto os que são focados em indústria, no restante do mundo, quanto aqueles que também têm outros focos que são mais generalistas, que atendem outros mercados, como fintech, como varejo, enfim, né, o mercado de tecnologia como um todo. Então, a partir disso, ali sob orientação, né, do FindsLab e da Become Global, a gente começou a construir essa interação junto às Inditex. A gente fez algumas reuniões com os CIOs, que são os responsáveis pela internacionalização dentro do programa, e também com algumas pessoas responsáveis pelo marketing das empresas deles, né, dessas Inditex. E a partir disso, a gente começou a construir um storytelling, e a gente aproveitou a seleção de 11 Inditex e usamos o storytelling, né, a pauta de futebol, para que isso fosse remetido sempre nessa construção de um time. Afinal de contas, o Big sempre construiu bons times, mas nessa edição, casualmente, foram 11, né, que a gente estruturou ali na finalização do programa, na seleção.
E a gente conseguiu trazer essa etapa, né, essa comunicação de futebol, de jogo, de time. Então, os vídeos que a gente produzia tinham essa relação. O selo que a gente fez foi um selo onde a gente tentou trazer um brasão, como acontecem nos times, inspirados nos times da própria Alemanha e do Brasil, aproveitando ali as cores do próprio logotipo, que já estava pronto, né? O logotipo, ele já veio das outras 2 edições do programa. E a partir disso, a gente também começou a interagir um pouco melhor com os marketings das Inditex para levar informações para eles e coletar também, aprender informações sobre eles para começar a divulgar esse programa, que ele é muito... Ele ensina muita coisa, né? Tanto para quem participa, para as Inditex, quanto para quem está ali trabalhando. Então, o nosso papel como time Book, para o time Big, foi mostrar para os parceiros e mostrar para o público no geral, para a imprensa e também para os apoiadores qual é a riqueza desse programa e também dar visibilidade para essas Inditex, que hoje, depois de ter participado presencialmente da missão, eu consigo falar com bastante clareza, garantir e colocar meu nome embaixo, assinar embaixo, que a tecnologia feita para a indústria, a tecnologia brasileira feita para a indústria é a melhor do mundo. Então, para a gente traduzir isso para o público, levando essas Inditex, foi um orgulho muito grande. No entanto, que hoje o meu time, quando vê algumas das Inditex assim, ganhando prêmio e tal, eles já mandam no canal, ficam super felizes, mandam o post e tal. Então, é bem legal para a gente ter participado disso, comunicando, que é o que a gente sabe fazer tecnicamente, mas também comemorando, que é o que a gente sabe fazer como ser humano, né? Essa energia é muito energia que rolou durante a missão, né? Uma torcida mútua, um objetivo comum, né? Tentando transformar um pouco a imagem da tecnologia brasileira diante do mundo. E uma das coisas que você falou várias vezes durante a missão, e eu acho que você tem isso como um lema, eu não sei se isso é um lema da Book ou se isso é uma coisa que você repete. O Big, ele também é sobre transformação cultural e transformação da cultura de inovação, né? E você destacou isso várias vezes. Antes da gente entrar mais na parte técnica do trabalho, eu queria que as pessoas conhecessem essa Ravine, essa visão da Ravine. Como que você enxerga o papel da comunicação em todo esse processo, principalmente considerando que a Book, ou você estrategicamente, a partir da Become Global, estava posicionada dentro de... Era um ator... Uma atora social, né? Muito estratégica para falar com os diferentes polos do ecossistema de inovação. Então, você estava ali conversando com empresas privadas, com estatais, com um fundo de pesquisa, com Inditex, com startups, com eventos, com hubs de inovação na Alemanha, no Brasil. Diante de tudo isso, como você enxerga a importância da comunicação, sendo esse o destaque do Big 2025 em relação às edições anteriores? Para mim é bastante salutar, né? Afinal de contas, eu trabalho com comunicação já faz mais de 17 anos, porque eu comecei a trabalhar com isso bem jovem, e depois, né, tive toda a graduação, enfim, a parte técnica, mas para mim a comunicação ela está muito ligada à cultura, porque a cultura ela é um ser social e ela é repassada a partir da comunicação, que vem a partir da fala, da escrita, do olhar, da predisposição, da proatividade e das atividades mesmo que a gente compõe dentro desse grupo. Então, o que eu enxergo de conexão entre artefatos culturais dos 2 países, e também são 2 países, mas são 2 polos que se conectam, mas que são de gerações diferentes, e aqui eu estou falando das pessoas que estão dentro da indústria e das empresas de base tecnológica que criam tecnologia para a indústria. Então, aqui a gente tinha atores culturais de diferentes países, mas também atores culturais de diferentes gerações, e muitas vezes esses atores eles se conectam em alguns pontos, mas tem uma hierarquia ali de conhecimento que não é
bom e nem ruim, né? Não estou trazendo esse ponto assim, porque um é melhor, não é nesse sentido, mas que a gente precisa conectar todos esses interesses, porque obviamente que uma cultura de um país, ela tem um interesse a partir de tudo que ela comunica. Então, quando a gente está nesse processo, a gente precisa intervir de uma maneira respeitosa, para que os atores se sintam conectados e respeitados, mas ao mesmo tempo levar para o outro essa diferença, e que essa diferença seja uma casualidade positiva. E tem um exemplo que me marcou muito durante a missão, que foi quando as startups, os nossos CIOs da missão do Big 2025, eles subiram ao palco para fazer os seus pitches no primeiro dia de missão na Hannover Messe. E a gente fez uma festa, né? Porque para a gente, para o brasileiro, trabalhar também é uma festa. Tudo é divertido porque a gente comunica dessa forma. E no dia seguinte, quando a gente chegou na feira e nós passamos no palco, o mestre de cerimônias do palco principal da Hannover Messe, ele viu a gente passando e ele comentou no microfone para as pessoas que estavam ali na plateia, dizendo que nós éramos o grupo do Brasil e que tinha sido o grupo mais divertido que tinha subido no palco e que ele já tinha visto na Hannover Messe. Só que ele trouxe isso não só por conta da diversão, mas ele trouxe também porque a gente conseguiu mostrar, a partir dos nossos pitches, das nossas telas, das nossas cores, dos nossos sorrisos, o quanto a gente também é competente. Então, aquilo me marcou muito e ver isso me mostrou que as culturas, por mais diferentes que elas sejam, se a gente organizar estrategicamente esses pontos positivos e entender o outro como um diferente, a gente consegue se conectar de uma maneira que seja produtiva para todo mundo, que seja respeitosa, mas que também leve um aprendizado e que também a gente aprenda, porque ao mesmo tempo na Alemanha a gente também aprendeu uma série de coisas, principalmente que foi o que, né, para o grande grupo, acredito que foi mais importante, foi aprender a negociar. O alemão, ele sabe muito bem negociar, e isso ficou muito claro nas rodadas de negócio, nas conversas que a gente fazia. Então, a gente reuniu ali empresas de base tecnológica, uma delegação de 22 pessoas que levou a brasilidade, levou competência do jeito que a gente sabe, e que para o alemão, né, que é uma civilização de alto contexto, então eles também são uma civilização bem mais antiga que a nossa, assim, como estrutura social, né, e a indústria nasceu lá também, então eles são o berço da indústria no mundo, mas ao mesmo tempo eles também aprenderam com a gente. Então foi um processo de conexão muito legal. E quando eu quis comunicar isso nos materiais, eu queria mostrar justamente isso, que o alemão, às vezes, a gente enxerga ele assim culturalmente e às vezes até de comunicação de uma maneira mais dura. Mas quando a gente vai lá e mostra que a gente tem competência, mas que a gente sabe ser divertido, eles também admiram isso. Então, para mim, essa é a comunicação que a gente tem que prever tanto no Big, quanto em todos os programas de internacionalização que a gente tem. Levar o Brasil para fora e levar esse Brasil divertido, mas também um Brasil que é muito competente nas tecnologias que cria aqui dentro e que leva para fora. É um desafio, né? Porque eu fico pensando nesse final da tua fala, como que a gente quebra um estereótipo reforçando o outro, né? Eu já ouvi de amigas, assim, pessoas próximas falando, nossa, eu odeio quando viram para mim e falam, nossa, brasileiro, todo mundo é sorridente, a minha vontade é, né, assim, mostrar o quanto eu posso não ser sorridente. Então, é complexo, e é isso que eu queria te perguntar, qual o maior desafio dessa comunicação internacional? Se a Book já tinha tido esse desafio, de repente, com clientes que têm matriz estrangeira, né, matriz fora do país, se você já tinha alguma experiência nesse sentido, ou como foi esse impacto de trabalhar com a internacionalização, pensando nessa comunicação externa com uma transformação cultural, linguística, né, que ultrapassa. Esse foi o maior desafio, ou fazer com que o marketing das Inditex se engajassem numa comunicação estratégica foi mais difícil? Conta pra gente. Bom, eu acredito que o marketing das Inditex tenha sido um pouco mais difícil, mas
não é uma crítica para eles, assim, é que eu entendo, porque a Book também é uma empresa pequena de base tecnológica que atende a indústria, e às vezes a gente tem um time mais enxuto, onde a gente precisa resolver uma série de problemas que às vezes, né, não sobra tempo para fazer tudo. E então eu entendo, porque também lidero um time assim e sofro essas dores. Mas quando a gente, né, fala de desafio, a Book a Book já começou atuando fora do Brasil. Nosso primeiro cliente já foi um cliente australiano. Então, claro que a Austrália ela tem uma cultura e algumas atividades, alguns ritos que são próximos dos brasileiros, que é diferente da Alemanha, mas a gente já atuou, né, na internacionalização, na comunicação de internacionalização de algumas indústrias que a gente atende aqui, como Portugal, México, Estados Unidos. A gente já atuou um pouquinho na Alemanha antes disso, e no Canadá, mas a nossa maior atividade ainda é na Austrália, a gente ainda tem clientes lá. Mas o maior desafio de entender esse processo, e isso facilita muito quando se está no outro país, é ter empatia, é conhecer as pessoas com mais profundidade. O maior desafio da comunicação, não só na internacionalização, é essa profundidade. Por isso que quando a gente está falando de tecnologia para comunicação, de IA, né, utilização de inteligência artificial para ativar canais ou para materiais de comunicação e marketing, a gente tem que lembrar muito bem que antes dessas ferramentas de inteligência artificial, a comunicação ela tem uma base cultural. Então, o desafio é se tirar as armaduras da nossa cultura e da nossa regionalidade e se colocar no lugar do outro e comunicar para ele, porque quando a gente não se conecta, a gente não comunica. Não existe nenhum tipo de campanha publicitária, de marketing, de comunicação, campanha institucional, seja lá o nome que se dê, que faça um bom trabalho se ela não tiver profundidade, porque senão ela não se conecta com o outro, né? Com a pessoa que a gente está querendo conversar. Então, entender esse outro e abrir a cabeça é o maior desafio para qualquer profissional de comunicação. E como o Brasil ele é um país continental, a gente também tem um pouco dessas diferenças dentro do próprio país. Hoje, aqui na Book, a gente tem pessoas de todas as regiões do país, e às vezes isso acontece internamente de alguém que usou um termo que na outra região é outro termo. Mas, claro, né, temos a facilidade do idioma, então isso facilita. Mas o maior desafio é a gente entender como ser respeitoso com os alemães, no caso do Big, mas ao mesmo tempo como mostrar para eles que somos respeitosos, que podemos nos ajustar a alguns pontos para fazer negócios dentro da Alemanha, mas que a gente não vai perder a nossa essência, porque a nossa essência é quem a gente é. Então, esse foi o maior desafio, a gente tirar as armaduras brasileiras de culturas nacionais para se entregar ao outro e também entender o outro. E quando a gente se reúne ali com os marketings das Inditex, isso fica mais peçonhento, porque eles ainda se comunicavam com as indústrias alemãs. Não é só com o ecossistema alemão de hubs de inovação, é se conectar com pessoas que já estão em um ambiente que muitas vezes já é um pouco mais endurecido. Eu não estou falando que a indústria é chata, eu sou amarrada na indústria, trabalho nisso há muitos anos e não me vejo trabalhando em outro setor. Mas a indústria ela tem exigências que elas precisam ser respeitadas, e exigências legais de saúde, de segurança também, e exigências de manutenção mesmo, que tornam os profissionais que trabalham na indústria um pouco mais exigentes, porque eles sofrem essa exigência todos os dias. E quando a gente está falando da Alemanha, isso é em dobro, porque a gente não pode esquecer que foi um país onde passou por 2 guerras e que foi totalmente destruído. Então, a gente precisa lembrar que essas pessoas, elas reconstruíram um país. E quando se reconstrói um país, é natural que a gente fique mais exigente, porque a gente sabe o trabalho que dá construir tudo. Então, vindo alguém de fora, isso também é super comum, esse receio de não querer se comunicar, porque acaba, né, que vira uma civilização mais fechada, entre aspas, porque eles precisam dessa unidade para terem se reconstruído. E o Brasil não, o Brasil já é um outro tipo de origem, né?
Aí, por isso que a gente também consegue ser mais criativo e tal. E eles têm uma organização muito grande. Mas enquanto eu te escuto, eu fico pensando isso em escala, né? Porque quando a gente põe para internacionalização, a gente compara com outras culturas, e quando a gente traz para cá, a gente pode pensar nas nossas bolhas, né? Nós somos da comunicação e nós temos uma visão sobre a comunicação do engenheiro. É um senso comum, nos perdoem, por favor, pessoas de exatas, nos perdoem. Mas existe um desafio muito grande enquanto nós, pessoas da comunicação, que atuamos na indústria há mais de uma década, existe um desafio real, você enxerga isso junto com seus clientes e também com as Inditex que participaram do Big, um desafio de comunicação do próprio negócio. Então, tirando a diferença cultural da internacionalização do campo, a própria comunicação interna é um desafio para as indústrias, e colo essa pergunta junto com a questão de se existe uma oportunidade aí para as Inditex e para as startups se posicionarem melhor no mercado a partir disso, porque, como você mesma disse, eu fiz a brincadeira ali com engajamento. O engajamento é um grande desafio para a comunicação hoje, quando a gente fala de algoritmos, e tudo é baseado em dados e algoritmos. E o desafio, o engajamento realmente é um grande desafio, e a gente buscou várias maneiras de fazer isso. Eu brinquei com a questão do marketing das Inditex, quando na prática é como a gente faz com que essas histórias realmente cheguem aonde deveria chegar. E no caso das startups e das Inditex, dos seus próprios valores e produtos, né? Uhum. Esse desafio da engenharia, no geral, tanto na indústria quanto em startup, ele acontece porque a criação, ela não deixa de... Ela sempre vai ser egóica. E quando o engenheiro cria alguma coisa, ele gosta muito de falar da solução dele. Mas, às vezes, ele esquece de falar qual é o problema que aquela solução resolve. E quando ele fala só da solução, ele não cria uma conexão com a pessoa que precisa daquela solução. Porque como ele está falando da construção, da criação, ele não está se conectando aonde aquele cliente, aquele consumidor, aquele investidor, enfim, vai utilizar isso. Então, a história que geralmente a indústria e as empresas de base tecnológica para a indústria contam, ela está muito focada na solução. E aí, o grande desafio é trazer antes, não falar tanto sobre como foi a criação. Essa história é muito massa e eu apoio bastante que ela seja contada, mas ela precisa falar, né? Ela precisa contar também o que ela resolve. Então, hoje é o principal desafio, tanto da Book, imagino que das empresas também que são concorrentes, e de todos os profissionais que falam de indústria, principalmente quando é o mercado B2B, porque o B2C, a indústria B2C, ela é mais palpável, ela é mais tangível. Quando a gente está falando ali das Inditex, é uma empresa vendendo para outra empresa. E aí isso também tem outros desafios, que é, poxa, olha só, estou aqui, eu fiz isso, olha aqui minha criação, que legal. Mas o que será que essa criação resolve? Então, talvez o início do bate-papo deveria ser assim, oi, tu tem o problema X? Aí ouve, sim, eu tenho esse problema, e esse problema faz eu perder X reais por ano. Ah, é? Então, eu criei alguma coisa aqui, olha, que tu pode usar para não ter mais esse prejuízo. Então, eu vejo que, às vezes, a interação começa numa etapa mais avançada e deveria começar numa etapa anterior. Eu fiquei pensando na própria capacitação do Big, né? De maneira muito direta, inclusive dentro das disciplinas de capacitação, tinha a questão da imersão cultural e da comunicação dentro da internacionalização, como se comunicar com alemães. Nós tínhamos uma pessoa, um alemão, fazendo, né, um workshop, conversando com o pessoal. E você também atuou diretamente durante a missão com
os CIOs das Inditex selecionadas, dando dicas básicas de comportamento de comunicação, né? Pensando tudo isso, tentando amarrar aqui, e pensando nessa linha, nessa jornada que as Inditex passaram de capacitação, você acredita que uma comunicação bem resolvida internamente pode acelerar a maturidade de uma startup de tecnologia, de base tecnológica da indústria na sua jornada de internacionalização? Com certeza, com certeza. Até o pitch fica mais fácil quando a gente tem esclarecido internamente essa etapa de comunicação. Isso, a resposta, ela se torna mais rápida. Então, eu vejo sim que alinhar a comunicação interna e ter uma pessoa responsável por isso, e muitas vezes ela não vai ser exclusivamente responsável por isso, mas ter alguém ali pensando minimamente na estratégia que vai ser usada para essa comunicação, com certeza, mas com certeza, isso eu posso também garantir que isso vai levar mais resultado. O primeiro motivo é, num mercado onde quase ninguém se expõe e se mostra, quem faz isso já naturalmente tem mais destaque. A partir disso, que é algo de fora para dentro, a gente tem o parâmetro de dentro para fora, que é, poxa, se alguém se comunica, ela parece mais confiável. Porque quando a gente está falando de comunicação, de exposição de um ser humano, né, que pode ser o CIO ou de uma marca, do logotipo, de todas as aparições que ela tem, tanto digital quanto fisicamente, a gente está falando de reforço de marca. E muitas vezes ela vai aparecer tantas e tantas e tantas vezes que quando aquele consumidor, aquele cliente, aquela indústria precisar dessa solução, ela vai lembrar. Porque ela viu o pitch, porque ela viu o logotipo de novo, porque estava na camiseta, porque o pitch foi bem feito, porque o site estava bilíngue, porque é importante também, quando a gente está pensando em internacionalização, é muito legal fazer um site lindo em português, mas se a gente não tem ele, né, num outro idioma, às vezes é uma barreira ali. Então, ter isso alinhado internamente facilita bastante, né, no processo, e ao mesmo tempo que também facilita até de criar outras conexões. Porque quando a minha marca se expõe mais, às vezes não é um cliente que vai me procurar, mas às vezes é aquele hub de inovação no momento de fazer uma palestra, ou aquele evento de tecnologia no momento em que vai fazer alguma capacitação, vai lembrar do meu nome. E isso vai me levar mais longe. Minha avó diz até hoje isso, que quem tem boca vai a Roma, né? Porque realmente é isso. A gente pode chegar nos caminhos que a gente está almejando a partir da comunicação que a gente está fazendo, porque isso também é uma reunião. E a nossa delegação lá na missão, ela demonstrou isso, porque tínhamos conhecimentos diversos, diferentes, aprendi muito com vocês, eu aprendi muito mesmo. E eu aprendi porque vocês estavam se expondo, vocês estavam falando, comunicando, mostrando a marca de vocês, e a marca pessoal e a marca das empresas que representavam. Então, isso é bastante crucial. Além disso, ter uma comunicação alinhada internamente deixa todas as pessoas do time coesas. Isso também é importante. Não é legal quando um representante da empresa está com um discurso e o outro representante da empresa está com outro discurso, porque isso acaba ficando desconexo. E geralmente o que é desconexo perde autoridade, porque a autoridade ela depende bastante, e sei lá, 60%, 70% de coesão. E a coesão, os próprios engenheiros sabem bem disso, porque a matemática ela é um conteúdo coeso, né? Porque não existem variáveis, quer dizer, existem variáveis, mas 4 mais 4 sempre vai ser 8. Então, é nesse sentido, assim, de que tudo é benéfico, né, dentro da coesão, e principalmente na indústria, que a coesão também é importante. Uma linha de produção não coesa é uma linha de produção que ela não tem eficiência, ela não tem eficácia. Então, se perde a coesão, perde o modelo de ser do negócio. Falou das oportunidades, eu queria que você falasse, então, a partir da tua experiência, o que torna uma história de inovação realmente comunicável e interessante para o mundo. O que conecta
a nossa tecnologia, vamos focar mais no nosso campo aqui, né? Então, o que capta a atenção da tecnologia brasileira internacionalmente quando a gente tem uma cultura ligada a outros tipos a outra economia, né? A outros modelos de serviço e de economia, o que torna? Primeiro é o resultado, né? O que o meu trabalho vai levar de resultado para as outras pessoas. Eu vejo que isso é a maior fonte de autoridade, é levar resultado. Mas esse resultado ele precisa ser bem comunicado e essa relação ela acontece entre pessoas. Então, quando me perguntam, qual é... Eu não gosto muito dessa frase, desse termo, assim, mas ou qual é a receita de bolo para vender mais, né, para criar conexão, é contar a história real mesmo. É fazer um storytelling, é contar isso. E a gente sabe muito bem disso na indústria, porque a Volkswagen, que é uma empresa alemã, fez isso no Brasil com o Gol. O Gol sempre foi o carro do brasileiro. Inclusive, quando a linha de produção foi encerrada, foi feita um grande investimento em publicidade para avisar que o Gol estava saindo. Porque o Gol ele fazia parte dessa cultura brasileira. E a própria, quem tem a nossa idade também pode lembrar, a própria Parmalat fez isso também, quando entregava os ursinhos a partir da troca dos códigos de barra das caixinhas de leite. Então, isso é uma interação, isso é um storytelling, e isso fica gravado até hoje. Essas campanhas, elas já têm mais de 5, 10 anos. Então, essa conexão com as pessoas é o que vai fazer uma comunicação tanto nacional quanto internacional virar em negócio. Então, para fechar, Ravi, você finalizou a tua fala de uma maneira que eu queria muito fechar a nossa entrevista, que é a conexão com pessoas. Nós duas tivemos a experiência de trabalhar juntas, pensando na comunicação, a Ravi numa perspectiva muito mais interna do ecossistema de inovação industrial envolvido com o programa, eu ali captando conteúdo, com todo o apoio dela e da equipe do FinSlab também, para levar esse conteúdo para o canal Indústria 4.0 e para o Portal Sim. Então, foi um trabalho conjunto e de muita conexão e de pessoas muito diferentes, com perfis muito diferentes, e pensando em toda a delegação, né? Porque além das 11 Inditex, tinham mais de 10 pessoas da delegação compondo essa equipe e trabalhando realmente juntas, buscando o mesmo objetivo, né? Atrás do mesmo objetivo. Ela repete um pouco uma pergunta que eu fiz antes, mas para amarrar com esse lado pessoal que eu quero que você conte para a gente, é articular isso. De novo, você ali como uma personagem que está no meio das articulações de comunicação, né? Então, você tem uma visão e uma conexão com pessoas de diferentes interesses, né? Públicos que possuem diferentes interesses, embora todos tenham um objetivo comum. Qual foi o principal aprendizado pessoal e para book que você trouxe dessa imersão de conexão pessoal de dentro do ecossistema de inovação industrial brasileiro na Alemanha? É muito específico. É bastante específico. Assim, aprendizados tivemos muitos, mas falando de comunicação, para mim, eu tenho uma formação acadêmica em relações públicas, que é uma formação que ela é feita para atuar, né, dentro dessa articulação mesmo. A gente é treinado, teoricamente, para entender os interesses de cada um que está ali e tentar conectar. Então, o principal aprendizado que eu tive, assim, vou falar a Ravine pessoa física, porque é a Ravine profissional, quer dizer, que é a Ravine que escolheu ser relações públicas, porque tem isso, eu sinto isso, assim, eu gosto muito de fazer o que eu faço. O principal aprendizado que eu tive está ligado a essa facilidade quando a gente tem um objetivo. E esse objetivo, obviamente, comum. Porque ali nós tínhamos, inclusive, instituições públicas que têm interesses diferentes e que têm modelos de comunicação diferentes,
A gente tem as Inditex, que cada uma delas tem uma forma de comunicar, e isso ficava bastante claro nos CIOs, porque na forma de se vestir, alguns usavam um microfone aqui para gravar seus pitches, outros eram bem desligados em relação a isso, alguns ali tinham redes sociais ativas, outros sequer têm perfis em todas as redes sociais. Então, aqui a gente está falando de atores que são diferentes entre si e que representam empresas que também estão muito diferentes. Mas ali todos estava muito claro, e esse objetivo, ele vem da Become Global e do FindsLab, que é levar o Brasil, no caso do Big, né, para a Alemanha, levar a tecnologia industrial do Brasil para a Alemanha. E todo mundo ali estava muito ciente disso. Então, quando a gente precisava gravar um vídeo, a gente sabia que o objetivo era esse. Então, não importa se ele vai estar mais adequado ao estilo de comunicação da instituição A ou da instituição B, porque o objetivo era muito claro e muito comum. Então, o principal aprendizado que eu tive, porque ainda que eu tenha trabalhado já em diversos programas, eu nunca tinha participado de um programa onde reunisse setor público de formas diferentes, o setor privado também de formas diferentes, levar um canal também, porque o trabalho da Karina, né, do teu trabalho lá, era esse trabalho de imprensa, e eu estar lá também, e estava todo mundo reunido. E, para mim, o principal aprendizado que eu levo para a vida pessoal e para a vida profissional, porque foi para a Book também, porque depois acabei trazendo isso para o meu time, é que o objetivo precisa estar claro. Se o objetivo está claro, a gente consegue comunicar para todos os atores, dentro e fora dessa reunião de pessoas, e isso vai ser produtivo. Então, para mim, assim, foi muito bonito de eu ver na prática aquilo que na teoria a gente estuda bastante, que é precisamos de uma meta, precisamos de um objetivo, e como reuni-los, reunindo com pessoas que querem fazer acontecer, mas também que tenham claro por que estão ali. E assim, a comunicação ela acontece de uma forma bastante fluida e facilita para todo mundo. Ravine, muito obrigada pela sua participação. Eu aqui consegui finalizar dentro do tempo que você tinha disponível. Agradeço muito a tua disponibilidade, o teu tempo. Sei que tua agenda anda bem apertada. E agradeço a todo esse trabalho, essa parceria que tem ocorrido aí no último ano, né? Que a gente já fez um ano trabalhando aí, se conhecendo. E que venham outros trabalhos e a gente segue trabalhando conjuntamente na comunicação do Big 2025, que ainda tem eventos, missões nacionais, rodadas de negócios, muitas novidades. Muita coisa ainda vindo por aí. Obrigada, Ravine. Eu que agradeço, Karina, foi um prazer conversar contigo. Estou à disposição e espero que essa parceria, né, eu sou grande fã do canal, sim, desde antes da gente começar a trabalhar juntas, porque é uma fonte de informações para a indústria, tanto brasileira quanto da indústria global, que é muito rica. Então, eu sou bastante fã do trabalho de vocês e do teu trabalho, principalmente como editora-chefe do canal, porque o conteúdo, ele é muito valioso, tanto para quem está dentro da indústria, né, ali no dia a dia, quanto para quem vive esse universo de uma maneira um pouco mais periférica, como é o meu papel, mas que também precisa aprender bastante sobre esse cenário.